Levantamentos na área da saúde apontam que em todo o país, mais de 13 milhões de pessoas têm diabetes. A maioria nem sabe disso. Só que na Paraíba, nos últimos 5 anos, mais de 8 mil pessoas morreram por causa da doença. A senhora sabe o que é diabetes? É glicose alta. Já ouviu falar em diabetes, então? Já, sim. Não foi a última vez que o senhor procurou um médico para fazer um check-up? Faz uns 10 anos já, viu? Então o senhor pode ter diabetes e nem saber que tem diabetes? Não, exatamente, isso aí está me preocupando e eu vou, a partir de agora, de janeiro, quando eu estiver mais sossegado, entendeu? Eu vou procurar sobre isso aí, que a idade já está chegando um pouquinho, eu tenho que correr atrás desse negócio da diabetes, viu? Para não me incomodar bastante, porque eu estou um pouco preocupado com isso aí, viu? Diabetes é uma doença metabólica, certo? Que resulta num excesso de glicose no sangue. Esse excesso de glicose ele vai levar danos, muitas vezes irreversíveis, a vários órgãos do nosso corpo. Esse dano ocorre porque a glicose que está em excesso dentro dos nossos vasos, essa glicose ela é tóxica para a parede do vaso. Isso faz com que a circulação não chegue adequadamente ao cérebro, aos olhos, ao coração, aos rins e à periferia do nosso corpo, membros inferiores, pés, às vezes até mãos. Então, tudo isso, essa dificuldade na chegada do sangue, leva a uma série de complicações crônicas que podem resultar em vários danos irreversíveis e até a morte do paciente. O diabetes ele vem através da junção de fatores hereditários com hábitos de vida, maus hábitos de vida, no caso. Então, o paciente que desenvolve diabetes, principalmente diabetes tipo 2, ele vem com uma carga genética e que, dentro de um contexto de mau hábito de vida, de sedentarismo, má alimentação e obesidade, principalmente, isso tudo resulta numa resistência a um hormônio chamado insulina e surge o diabetes. Essa dificuldade no metabolismo da glicose que vai resultar nesse excesso de glicose no sangue. Com um simples exame de sangue é possível descobrir a doença. Eu descobri que eu fiquei perdendo peso, emagrecendo. Aí eu sinto a boca seca, vontade de tomar água, faz xixi instantemente e também sente fome. E quando sente fome, dá assim, um pouco assim, de tremura, aquela vexada para comer, tem que ter alguma coisa para beliscar. Aí eu fui numa clínica, aí fiz um exame, né? Aí deu diabetes. A senhora controla o diabetes? Controlo, bem direitinho. Eu como de tudo, um pouquinho. Não sou exagerada para comer as coisas, de tudo, um pouquinho. E o remédio, controlado, bem direitinho, todos os dias, naquela horinha certinha. 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. E não se engane, a doença pode atingir qualquer pessoa, homens, mulheres, gestantes e até crianças. Essa ideia de que somente pessoas mais velhas adquirem diabetes tipo 2 é errado. Se mesmo uma criança ou até um adolescente, se ele nasce geneticamente programado e ele leva uma vida sedentária, com maus hábitos alimentares, eles também podem desenvolver diabetes tipo 2. Existe uma diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, essa interação ela existe, que eu acabei de falar, da carga genética com a questão ambiental, né, os maus hábitos de vida do indivíduo, enquanto que o diabetes tipo 1, o que leva à doença é mais a carga genética. Então, mesmo uma pessoa que tenha bons hábitos de vida, ela pode desenvolver o diabetes tipo 1, mesmo, na maioria das vezes, a partir da infância e adolescência, o quadro surge. A gestação é uma situação singular no corpo da mulher. Durante a gestação, existem hormônios que são típicos da gestação, como a progesterona, por exemplo, e outros hormônios produzidos pela placenta, que faz com que esses hormônios eles são chamados de contrainsulínicos. Eles fazem com que a glicose no sangue da grávida aumente. E isso, naquelas pessoas que são predispostas geneticamente, faz com que se desenvolva o diabetes gestacional. Então, não só todas as mulheres, elas devem passar, gestantes, devem passar pela triagem
abordagem também do diabetes gestacional, e é importante lembrar que toda gestante que desenvolve diabetes gestacional, ela já é fator de risco para desenvolver diabetes tipo 2 no seu futuro. Eu tenho diabetes, A senhora se cuida? me cuido. O que é que a senhora faz para controlar a diabetes? Não como gordura nem açúcar. Toma algum tipo de medicação também? Como. Todo mês vou ao médico. Como foi que a senhora descobriu que tinha diabetes? Eu fui para os Estados Unidos, quando voltei fazer um exame de rotina, aí deu. Porque minha mãe era, né? Já é hereditário na sua família? É. É uma doença séria, muito grave, porque se você não controlar ela e não controlar a boca, você termina perdendo os órgãos da sua parte do seu corpo. A vista, ataca a vista, o rins, todos os órgãos que tem no corpo, a diabetes atinge. Eu costumo dizer que o diabetes é uma doença traiçoeira, porque ela inicia de uma forma silenciosa, o paciente não se sente bem, acha que não tem nenhum problema, acha que não tem por que estar tomando aquela medicação, ou estar sendo acompanhado de perto pelo médico, ou estar modificando o seu estilo de vida, e começa a deixar a coisa rolar de forma mais frouxa. E isso, num futuro, e às vezes num futuro próximo, pode gerar complicações seríssimas. Quando o diabetes ele vem abrir um quadro clínico já importante, a gente já tem um diabetes numa fase mais avançada da doença. E aí é que se encontra o problema, né, que são as complicações crônicas do diabetes. Como eu havia falado inicialmente, a gente vai ter problemas em vários órgãos, né? No cérebro, a gente pode ter AVC, que é o acidente vascular cerebral. No olho, a gente pode ter cegueira. O coração, ele é um coração muito mais fácil de infartar. O diabético ele tem 10 vezes mais chances de infartar do que um indivíduo normal, sem diabetes. Então, é um risco muito alto, se ele não se cuidar. Além disso, insuficiência renal, que muitas vezes leva à necessidade de hemodiálise para o resto da vida, né? Além de problemas como pé diabético, neuropatia periférica, que é no caso em que os pés eles perdem a sensibilidade, e isso predispõe à formação de feridas, e muitas vezes essa situação toda levando à amputação. Então, essas são as principais complicações que fazem com que o diabético seja um paciente de risco, inclusive de risco de morte, né? O conselho que eu dou é: siga a orientação do seu médico. Primeiro, né, as pessoas que, antes mesmo de seguir a orientação, vamos diagnosticar. Primeiro, o ideal seria que todas as pessoas acima de 35 anos elas tivessem acesso, né, e o serviço público está pronto para isso, para que elas procurassem um médico para fazer o rastreio da doença. Então, inicialmente, faz o rastreio da doença. Se for diagnosticado um diabetes, siga os conselhos do seu médico. O acompanhamento deve ser de 3 em 3 meses, mesmo que você não esteja sentindo nada. Ela deve procurar e visitar o seu médico a cada 3 meses para fazer os exames de rotina e ver como está a evolução da doença. Modificação do estilo de vida é a pedra angular, tem que existir. O paciente diabético ele não pode ter a mesma vida sedentária, não pode ter a mesma vida de maus hábitos alimentares que ele tinha no passado. Ele tem que se conscientizar de que a hora de agir é aquela.